Bom, então vamos lá para a nossa quarta aula dessa disciplina de Física Fundamental 3. Então, na aula anterior iniciamos a discussão sobre o chamado campo elétrico, seu significado, como entender ele, como interpretá-lo, e vimos como fica o campo elétrico gerado por duas cargas de sinais opostos. Vimos que tem um comportamento em que as cargas de sinais opostos elas têm linhas que vão de uma carga para outra. Já estudamos isso na aula anterior. Essas vão ser as linhas de campo. Elas partem sempre da carga positiva e chegam na carga negativa. Isso foi na aula anterior. E agora, se forem duas cargas de mesmo sinal? É isso que nós temos que entender aqui, o significado dessa figura, tá? Então, só para eu confirmar uma coisa aqui, esse conteúdo faz parte do nosso livro-texto, que é o Halley volume 3, nona edição, que eu espero que todos já tenham tido acesso a ele. Se alguém não tiver acesso, me diga, por favor. E nós estamos aqui no capítulo 22, segundo capítulo do volume 3, tá? Estamos discutindo aqui o campo elétrico, certo? Bom, e aí essa figura, ela representa as linhas de campo entre duas cargas de sinais iguais, de mesmo sinal. Nesse caso, duas cargas positivas. Se fossem duas cargas negativas, o aspecto seria o mesmo, apenas ia mudar o sentido das linhas de campo, que em vez de partir das cargas positivas, ia chegar nas cargas negativas, no caso. Então, vamos tentar entender por que o aspecto dessas linhas de campo é esse daí. Bom, então se tivesse só as duas cargas positivas que eu representei aqui do lado, né? Se tivesse só uma, vamos ver como ficaria o campo dela em alguns pontos aqui do espaço. Nesses 4 pontos aqui, mais alguns aqui, vamos ver como é que ficaria. E vamos tentar imaginar, esboçar aqui como é que fica o outro campo, e aí a gente aplica a superposição para tentar entender como é que eles estão se somando, tá? Então vou representar aqui de laranja o campo gerado pela carga de cima. Ó. Então eu sei que esse campo, que nós já vimos da lei de Coulomb para o campo elétrico, ele varia com 1 sobre o raio ao quadrado, né? Então, quanto maior a distância, menor vai ser esse campo. Então ele bem aqui perto vai ter um determinado tamanho e aponta sempre para fora dessa carga. Então eu estou representando de laranja aqui o campo gerado pela carga superior. Aqui está um pouquinho mais distante, então ele vai ser talvez um pouquinho menor, e esse aqui um pouquinho maior, né? Aqui mais distante também vai ser sempre radial, ó, sempre radial, só que agora menor porque está mais distante. É a mesma coisa aqui, sempre radial e diminuindo com a distância. E bem aqui nesse lado direito vai estar mais ou menos do tamanho desse intermediário aqui, só que para cá, né? E a mesma coisa aqui. Agora vamos tentar imaginar. Esse aqui está meio torto, mais para cá assim. Vamos tentar imaginar agora como essa primeira carga gera um campo aqui embaixo. Então aqui embaixo o campo já vai estar bem menor, ó. Já vai estar bem pequeno. E continua radial em relação à carga de cima. E aqui embaixo já muito menor, porque ele cai com o quadrado da distância. Agora vamos imaginar aqui de roxo
o campo gerado pela carga positiva aqui de baixo, né? Nos mesmos pontos. Então, aqui mais próximo dela vai ser mais forte o campo, né? Aqui começa a diminuir. Boa tarde, né? Aqui vai ser bem forte, tá bem próximo e radial em relação à carga que gerou o campo. E aqui começando a diminuir, tá? Nesse ponto aqui sempre radial, né? Muito bem. E aqui em cima ele vai ser positivo também, só que aponta no sentido oposto, certo? E bem aqui vai ser grande ainda, um pouco menor que esse aqui do meio, então, talvez mais ou menos assim. Aqui já começa a diminuir, está um pouco mais distante o campo. É só imaginar fazer uma seta na direção da carga, apontando para fora dela, e com o tamanho que varia com o inverso do quadrado aqui. Então nesse ponto bem aqui já vai ter um tamanho mais ou menos assim, e assim a gente vai desenhando, ó. Aqui já vai decaindo, fazer menor para ficar igual de baixo. Vamos supor que as duas tenham a mesma intensidade. Boa tarde. Bom, então com isso a gente já desenhou o valor do campo gerado por cada uma dessas partículas em vários pontos. Agora vamos desenhar aqui a sobreposição deles. Então bem aqui nesse meio vai dar zero o campo, vai zerar, porque bem aqui no meio, perdão, os vetores vão ter a mesma intensidade e a mesma direção em sentidos opostos, então eles vão se anular. Aí aqui a gente aplica o princípio da superposição, ó, né, que diz que a soma vai ser a diagonal do paralelogramo, tá? Então esse aqui vai ser o campo resultante nesse ponto. Bem aqui, mesma coisa, a gente faz um paralelogramo, o campo vai ser a diagonal do paralelogramo. É difícil desenhar isso aqui assim, né? Vai ser o campo elétrico amarelo resultante. Aqui também paralelogramo, e assim a gente vai fazendo paralelogramos e vai descobrindo qual é o campo resultante em cada ponto, tá? E aí a gente vai obtendo um campo vetorial aqui. E a ideia das linhas de campo é que se a gente pudesse fazer isso infinitas vezes, a gente ia obter linhas. Boa tarde. Então se a gente pudesse fazer isso infinitas vezes aqui, a gente ia obter linhas, certo? Em que cada campo resultante desse aqui vai ser uma tangente. Então aqui vai ser um paralelogramo, mal desenhado ele aqui, mais ou menos isso, só pra gente ter uma noção. Aqui também, tá? Então esse amarelo é o campo resultante aqui, acho que já desenhei bastante. Então o que vai acontecer? Essas linhas de campo aí do lado, elas são o resultado de eu fazer isso infinitas vezes, ó. Certo? Porque vamos supor que eu vou calculando o campo. Então aqui, bem aqui nesse ponto, ele vai dar mais ou menos assim, aqui assim, aqui nessa direção. Então ele vai encurvando, ó. Certo? Aqui mais ou menos tentei desenhar, né? Aí vai encurvando, ó. E essas retas vão ser as tangentes nesse ponto. Acho que aqui talvez não passaria por esse, né? Talvez assim mais ou menos, ó. Aí aqui vai ter uma outra linha que esse amarelo vai ser tangente a ele. E aqui vai ter uma outra linha que esse outro amarelo vai ser tangente. Então o campo vai estar sempre saindo aqui da carga positiva. E esses vetores amarelos são o campo elétrico resultante. Então o campo elétrico resultante vai ter esse aspecto mais ou menos aqui, ó. Tentei desenhar mais ou menos aqui, não... enfim, mais ou menos isso, tá? E aqui já vai ser mais para cima. E aqui vai ser zero. Então ele vai ser mais ou menos repelido aqui, ó, desse meio. Por isso que não tem nada aqui
aqui no meio, que aqui no meio o campo vai ser muito fraco devido a duas repulsões aqui que vão haver, a repulsão mútua, entendeu? E aqui vai ter outras linhas de campo, que esse vai ser as tangentes, ó, mais ou menos. Aqui uma tangente e assim por diante, né? Só não pode se cruzar as linhas, aqui eu fiz besteira. Então mais ou menos isso, certo, pessoal? Então é mais ou menos essa ideia aí do campo elétrico e de por que ele tem esse aspecto aqui da figura da esquerda e como é que a gente interpreta ele. Então, sabendo essa figura aí das linhas de campo, é possível eu saber o campo elétrico em cada ponto aqui, bastando para isso traçar uma tangente. Então, se eu quiser saber o campo elétrico bem aqui nessa bolinha azul que eu desenhei do lado esquerdo, ele vai ser uma tangente bem aqui, certo? Se eu quiser saber nessa outra bolinha aqui em cima, o campo elétrico vai ser tangente a essa curva, tendo o mesmo sinal, a mesma direção de fluxo, o mesmo sentido de fluxo, né, de dentro para fora desse ponto também. Aqui, né, do lado esquerdo, que vai ser essa tangente. E assim por diante. Ó, aqui embaixo praticamente reto, aqui em cima também. E assim por diante, a gente vai sabendo o campo, tendo noção também que com a distância ele decai, então ele vai diminuir, certo? Então vamos aqui a um exemplo de como calcular de fato um campo como esse quando as duas cargas têm o mesmo sinal. Então aqui tem duas cargas, uma carga Q1 positiva, que eu não disse quanto vale, dei apenas uma indicação aqui, tá? Dei apenas essa indicação, uma carga positiva, outra carga positiva. Elas estão separadas por uma distância de 3 metros. Calcule o ponto P aqui, nessa mesma reta que une as duas cargas, a 2 metros dessa segunda. 2 metros à direita dessa segunda. Como é que a gente faz isso usando a lei de Coulomb que nós já vimos? Vetorial. É do seguinte modo, né? Bom, essa lei de Coulomb para uma partícula diz o seguinte, que o campo elétrico é 1 sobre 4π ε0 vezes a carga que gerou o campo sobre r² r chapéu, tá? Então o que é esse R? R é a distância entre o ponto P onde eu calculo o campo e o ponto que gerou o campo. Nesse caso aqui, para a primeira partícula, eu vou ter o E1. Então o E1 vai ser 1 sobre 4π ε0, carga Q1, sobre a distância entre ela e o ponto que eu marquei aqui em cima, que vai ser 5 metros. Tá? Então eu vou calcular o campo aqui no ponto P, eu tenho que saber a distância de Q, da carga que gera o campo até o ponto onde eu calculo. Isso é esse R aqui. Nesse caso vai ser 5, porque vai ser esse 3 daqui mais esse 2. Tá? Então fica 5². E aí o campo vai ter a direção I chapéu, porque esse é o vetor unitário que dá a direção da reta que une Q1 e Q2. Na verdade não é por isso, é porque ela une a carga Q1 e o ponto P onde eu vou medir. Então isso aqui vai ter uma direção R chapéu, que nesse caso coincide com o próprio I chapéu, tanto para uma quanto para outra. Então aqui na primeira fica 1 sobre 4π ε0, Q1 sobre 5² I chapéu. Na segunda vai ser também 1 sobre 4π ε0 da fórmula Q2, e aqui é a distância entre a carga Q2, que vai gerar esse campo E2, e o ponto P onde eu vou calcular esse campo. Nesse caso é 2 metros, então fica 2². O quadrado é da fórmula. I chapéu também, porque o R igual ao I chapéu também vai ser a direção que une a carga Q2 ao ponto P. Então ficou bem fácil aqui de calcular, é apenas somar esses dois vetores, onde daqui para cá nessa soma nós utilizamos o princípio da superposição.
tá? Princípio da superposição, que nós temos utilizado direto aqui, que diz o seguinte, que o campo final não deveria ter esse 1 aqui, não é isso, é o campo final, vai ser E1 mais E2, vetor, né? Como é E1 mais E2 vetor, eu tenho que somar esses dois vetores aqui que eu calculei, o E1 e esse E2 aqui, tá? Então fica 1 sobre 4πε0 em evidência. O I chapéu também é comum aos dois, também fica em evidência. E aí fica Q1 sobre 25 mais Q2 sobre 4. Se eu tivesse o valor dessas cargas Q1 e Q2, eu poderia substituir aqui. Veja que esse raciocínio eu escrevi aqui mesmo o sinal, mas esse resultado seria exatamente o mesmo se as cargas tivessem sinais opostos. Apenas o que iria mudar era a interpretação do resultado, tá? Então, por exemplo, se Q1 fosse menos 25 e se Q2 fosse 4, esse campo daria 0, que eles iam ter sinais opostos ajustados de tal maneira que o campo final daria 0, certo? Então essa fórmula eu botei aí como o mesmo sinal, mas na verdade vale também para outro caso, né? E vamos ver aqui um exemplo então de como se calcula numa situação um pouquinho diferente, que aqui elas estavam alinhadas, a gente não teve que se preocupar com vetores unitários, né? Mas aqui elas estão desalinhadas em relação ao ponto onde eu vou calcular o campo. Ó, as cargas estão aqui, nessa linha, e o ponto P forma um triângulo com elas. Na verdade, um triângulo isósceles, né? Tem dois ângulos iguais. E é um triângulo retângulo também, né? Ali onde está a carga Q2 forma um ângulo de 90 graus. Bom, então aqui a pergunta é a seguinte, ó. A carga Q1 tem 5 coulombs, a carga Q2 tem 10 coulombs e elas estão localizadas desse jeito aí que está na figura. Ou seja, aqui está aqui o eixo X horizontal, o eixo Y vertical. A posição da carga Q1 qual é? A posição da carga Q1 vamos chamar de R1. Ela é simplesmente o vetor nulo, porque ela está na origem dos eixos. A posição da carga Q2, como esse triângulo é isósceles aqui, que é 90 graus, então essa altura aqui é 1 também. Então a posição da carga Q2, vamos chamar de R2, vai ser simplesmente I mais J, né? Porque vai ser 1 na direção X, fica 1I, mais 1 na direção Y, 1J, né? Então fica 1 na direção X aí chapéu, mais 1 na direção Y, J chapéu. Então fica I mais J. E aí a gente pode calcular agora esse campo elétrico da seguinte forma. Então aqui desculpa pessoal, às vezes esse horário dá um sono na gente, né? Eu sei que vocês talvez estejam também. Bom, mas não faz mal, vamos lá. É bom para prestar mais atenção. Então, aqui, o campo gerado pela carga Q1, nesse ponto P, que está a 2 metros aqui da carga Q1, vai ser 1 sobre 4πε0, o valor da carga Q1 sobre essa distância ao quadrado. Então essa distância é 2.
Então fica 4 vezes 4, 16. Mas aqui a gente tem que atentar também pro vetor que dá a direção do campo. Que vetor vai ser esse? Então, aqui na carga Q1 vai ser esse R1 chapéu, tá? Que não deve ser confundido aqui com a posição, não tem nada a ver com a posição dele, das cargas, necessariamente. É obtido a partir disso, tá? Então acho que eu vou detalhar melhor isso aqui, que talvez fique um pouco bagunçado. Então vamos fazer o seguinte. Tem uma carga aqui na posição 0, que é uma carga Q1. Tem uma carga Q2 bem aqui, formando esse ângulo de 45 graus. E aqui eu vou calcular o campo nesse ponto P. Não é isso? Exatamente. Então bem aqui vai ser 1 metro. Vamos dizer que seja só 1, que a gente está usando unidades do SI, que já é bastante. E aqui vai ser 1 também. Então aqui vai ter uma carga Q1. Aqui vai ter uma carga Q2. Aqui é o eixo Y, aqui é o eixo X, tá? Então a gente vai ter o seguinte. O campo gerado pela carga 1 vai ser 1 sobre 4πε0. Carga 1 dividido pela distância. Vou usar esse R maiúsculo para representar essa distância, para não confundir com a posição das cargas. Vai ficar mais claro daqui a pouco. Então essa distância é 1 ao quadrado vezes o vetor unitário que dá essa direção, que eu vou explicar já. E o campo E2 vai ser 1 sobre 4πε0 vezes a carga Q2 sobre a distância entre ela, que eu vou chamar de R2 essa distância aqui, e R1 vai ser essa distância aqui embaixo, tá? Então R1 vai ser essa distância aqui entre a carga Q1 e o ponto P, e o R2 vai ser a distância entre a carga Q2 e o ponto P, certo? Vai ser isso. Só que o campo E2, assim como o E1, é um vetor. Então ele tem uma direção que vai ser esse R2 chapéu, que nada mais é do que... Vamos desenhar aqui os dois, né? Então é o seguinte, ó. Bem aqui vai ter um vetor R1, que é o vetor que dá a distância entre a posição do ponto P, que nós vamos chamar de R. Essa posição aqui do ponto P nós vamos chamar de R, menos a posição da carga Q1, que é o R1, dividido pelo módulo de R menos R1, tá? E o R1 chapéu é simplesmente a normalização desse vetor. Então eu vou pedir para vocês fazerem isso aqui na lista num exemplo, tá? Então esse exemplo aqui é importante para calcular lá na lista. Tudo passo a passo, não vai ser nada muito complicado não, tá bom? E o R2, então vejam só, o que é o R1 aqui? É o R menos a posição original, então esse Rzão vai dar bem aqui. Vai ser igual ao próprio R minúsculo, no caso. É porque a posição da carga 1 é o próprio zero, como a gente viu ainda agora. Posição da carga 1 é o zero, e a posição da carga 2 é I mais J, chapéu, né? E o R2, vamos ver o que é. Então ele vai ser R menos R2, ou seja, a posição aqui do ponto P menos a posição da carga Q2, a posição da carga Q2 é esse vetor bem aqui. Então essa diferença vai ser esse vetor bem aqui. Esse vai ser o R2. Não, eu fiz errado aqui.
Aqui é só essa parte de cima, tá? Então estou corrigindo aqui. É só essa parte de cima. Depois é que vem a normalização. E o R2 chapéu vai ser o vetor unitário que dá a direção desse R2. Então vai ser a normalização dele. Vai ser R2 dividido pelo seu módulo. Então vamos calcular isso agora. Basta a gente ter então esses três vetores, R, R1 e R2. Então vou escrever bem aqui para ficar bem mais claro. Ó. R é a posição do ponto P. A posição do ponto P é 2i chapéu. Ponto P. O R1 é a posição da carga Q1, que é o vetor nulo. Carga Q1. E o R2 é a posição da carga Q2, que vai ser I mais J. Então, isso é a posição da carga Q2, tá? Então vamos lá calcular isso. Então na lista de vocês, quem for... Não sei se vocês já perceberam, mas eu estou dando essa disciplina também para outra turma, que está um pouquinho mais na frente de vocês, porque eu tive acesso aos dados da turma antes. A de vocês eu só fiquei sabendo quando eu tive acesso ao cigarro. Então lá no meu site que eu passei para vocês já tem uma lista de exercícios que eu passei para eles. E a que eu vou passar para vocês é bem parecida. Então quem já quiser ir vendo como é e resolvendo, pode servir de base para a próxima que eu vou passar para vocês, tá? Que vai ser uma parte da nossa avaliação. Tá bom? Então eu já passei o meu site para vocês. Lá tem outras turmas. Aí se vocês forem na outra turma de Física 3 de Oceanografia, lá nessa página tem uma lista de exercícios. Então vocês podem dar uma olhada lá e ver mais ou menos como tá. Tá bom? E a nossa vai ser mais ou menos parecido com aquilo lá. Muito parecido. Tá? Então, como é que vai ficar aqui? Então eu já tenho aqui o R, que é 2i. Já tenho o R1, que é 0. E o R2, que é I mais J. Então com isso aqui eu calculo o vetor R maiúsculo 1, que é a distância entre o ponto P e a carga 1. O vetor que dá essa distância orientada. Então ele vai ser R menos R1, que vai ser então 2i menos o vetor 0, que vai dar o próprio 2i, né? Calculo depois. Então, primeiro passo aqui. Primeiro passo, calculo esse vetor R1, depois eu calculo o módulo dele. Calculo o seu módulo. E o seu módulo é raiz quadrada da componente 1 ao quadrado, que é 2, mais a componente y, que é 0, mais a componente z, que é 0, né? Porque ele está bem aqui, só tem componente x. Então isso fica raiz quadrada de 2 ao quadrado, raiz de 4, que é 2. Certo? Feito isso, agora eu posso calcular a normalização dele, que é o terceiro passo. Como é que eu faço isso? Muito simples, vocês vão ver aqui, né? Já fizemos isso quando estudamos vetores, mas vamos aqui. Então isso é o vetor R1 dividido pelo módulo dele, né? Esse módulo dele a gente escreve assim também, ó, simplesmente R1 sem o vetor, para não ter que escrever o módulo e o vetor, aí facilita. Então a gente já calculou, o vetor R1 em cima é 2i, o vetor
o módulo dele é 2, então esse R chapéu dá simplesmente I chapéu. Então o R1 chapéu é o próprio I, certo? E a gente faz a mesma coisa agora pro R2. Então só lembrando aqui, R é 2I, R1 é 0, e o R2 é I mais J. Então a gente vai calcular aqui o R2 agora, que é R menos Rzinho 2. Vai ser o primeiro passo. Depois a gente calcula o módulo dele, depois a gente normaliza. Mesma coisa. Então, um módulo dele que vai ser o nosso R2 aqui, sem o vetor, sem o símbolo de vetor. Primeiro tem que calcular aqui em cima, que eu não fiz ainda, né? Então vai ser R menos R2, fica 2I menos o R2, que é I mais J. Então fica 2I menos I, daí menos J, certo? Então esse é o R2, I menos J. O módulo dele fica a raiz quadrada da componente 1, que é mais 1, que é o que acompanha o I aqui, né? Tem um I, tem um 1 multiplicando aqui o I, invisível. Mais 1 ao quadrado, mais componente Y, menos 1 ao quadrado, componente Z. Como não tem K-chapéu aqui, é 0. Então isso vai dar raiz de 2, né? Aqui, finalmente, a normalização dele, então fica R2 vetor sobre módulo de R2, né? Que é a mesma coisa que R2 vetor sobre R2, que é o vetor calculamos no primeiro passo, I menos J. O seu módulo calculamos aqui no segundo passo, a raiz de 2. Tô achando que vai cair um torozão agora. E aqui, então, o R2 chapéu fica 1 sobre raiz de 2i menos 1 sobre raiz de 2j. Certo, pessoal? Eu sei que é um pouquinho cansativo esses cálculos assim com vetores. E eu sei também que isso não está no Halliday. Mas às vezes eu acho que... por exemplo aqui, a equação 22.3, lá na seção 22.4 do livro, quando ele vai definir campo elétrico, aparece o R chapéu. Então eu acho que fica um pouquinho vago não dizer quem é esse R chapéu, né? Esse R chapéu, no caso aqui vão ser 2. Vai ter esse R2 chapéu maiúsculo aqui e o do slide anterior, esse aqui. Então eu resolvi complementar com essa questão aqui dos vetores, porque eu achei um pouquinho incompleta essa parte no nosso livro. Não vou cobrar muito isso de vocês, a não ser assim, desse jeito, bem passo a passo, como vocês podem ver na lista que já está lá, tá? Que vocês podem usar de base de vocês, que não tem por que eu fazer muito diferente, né? Não faz muito sentido. Então os exemplos aí do livro, vocês podem ver que ele fala das componentes, né, usando cosseno, seno, etc. Eu achei interessante incluir isso aqui também, para vocês terem uma noção de que na verdade não precisa, a gente pode usar só vetores mesmo, acabou. Se for calcular as componentes, aí, sabendo o ângulo, né, aí vai aparecer tal seno, cosseno, que está implícito aqui na minha figura também. Tá implícito, tá? Muito bem. Muito bem, então tendo esses dois versores aqui, R1, tendo o módulo, a gente pode agora calcular os campos elétricos, certo?
Então a gente pode calcular o campo elétrico E1. Eu sei que eu já fiz ele, mas vamos fazer agora usando essa simbologia do R maiúsculo aqui, certo? Então o campo E1 vai ser, pela lei de Coulomb na forma do campo elétrico, 1 sobre 4πε0 vezes a carga Q1 sobre o R1 ao quadrado R1 chapéu. Então isso fica 1 sobre 4πε0. A carga Q1 eu disse que vale 10 coulombs, eu acho. Não, 5 coulombs. E a gente vai precisar disso aqui também, né? O módulo de R1 que é 2 e o R1 chapéu que é I chapéu. Então a gente só vai substituindo aqui pelo que a gente calculou antes. Ó. A gente calculou, vimos aqui, dado do problema, Q1 é 5 coulombs. Encontramos que o R1 é igual a 2 e que o R1 chapéu é igual a I chapéu. Então a gente só substitui isso aqui e vamos ter nossa resposta. Tá? Então fica Q1 igual a 5, R1 igual a 2 ao quadrado e o R1 chapéu I. Então esse campo E1 fica 5 I chapéu sobre 4 vezes 4, 16πε0. Então esse é o E1. Tá? Na verdade é mais fácil de somar se eu não escrever assim. Isso aqui está certo, ok. Mas é mais fácil se eu deixar isso aqui em evidência. Então fica E1 igual a 1 sobre 4πε0 vezes 5 sobre 4 I chapéu. Esse é o E1. Então vamos ao E2. Então no E2 a gente tem que ver a carga dele. A carga dele é 10. Aí a gente anota. É aqui igual eu fiz para o outro. Então a carga Q2 é 10 coulombs. A distância dele até a carga, até o ponto P onde se calcula o campo, nós vimos que é raiz de 2. Está bem aqui no outro slide, ó. É esse R2 bem aqui, que dá raiz de 2. E o R2 chapéu que deu esse vetor que parece complicadinho aí. Então o R2 chapéu, que na verdade não é complicado, deu 1 sobre raiz de 2i. Ou para economizar, a gente escreve i sobre raiz de 2 menos j sobre raiz de 2 aqui. E a gente substitui isso tudo na lei de Coulomb vetorial para o campo elétrico, que nesse caso vai ser E2 igual a 1 sobre 4πε0 Q2 sobre R2, R2 chapéu. Tá? Então esse campo E2 fica 1 sobre 4πε0 e eu vou só substituindo. Então ali é 10, a distância é R2, mas ela está ao quadrado, que eu tinha esquecido de escrever aqui, então fica 2. E o R2 chapéu, que é I sobre raiz de 2 menos J sobre raiz de 2, tá? Então aqui 10 dividido por 2 dá 5. Deixo aqui em evidência esse fator da frente para ajudar depois. Então fica 5 sobre raiz de 2i menos 5 sobre raiz de 2j. Então eu posso racionalizar isso, né? Multiplicando por raiz de 2 em cima aqui embaixo. E aí fica 1 sobre 4πε0. Em cima fica 5 raiz de 2, embaixo fica 2. Então fica 5 raiz de 2 sobre 2i menos 5 raiz de 2 sobre 2j. Tá? Então esse é o campo E2. Como vimos aqui no slide anterior, o E1 vai ser 1 sobre 4πε0, 5 quartos de i. Então apenas vai combinar esses dois termos aqui quando eu fizer essa soma. Desse modo, o campo final a gente vai usar aqui o princípio da superposição, né?
que é E igual a E1 mais E2. Vetor. Então, como essa soma é vetorial, bota aqui o 1 sobre 4π ε0 em evidência. Do E1 vem 5/4 de I. E do E2 vem 5 raiz de 2 sobre 2i menos 5 raiz de 2 sobre 2j. E aí eu apenas combino. Esses dois aqui combinam. Então fica em cima 5 mais 10 raiz de 2. Fiz uma letra grega aqui. 10 raiz de 2 sobre 4. Né? Então esse campo final vai ser 1 sobre 4π ε0 vezes 5 mais 10 raiz de 2 sobre 4i menos 5 raiz de 2 sobre 2j. Tá? Então, esse é o resultado final. Vou pedir para vocês fazerem um exemplo semelhante a esse na lista de exercícios, mas vai ser passo a passo, letra A, B, C e D, para calcular cada negócio desse separadamente. E questões conceituais também, envolvendo carga elétrica, quantização da carga elétrica, conservação da carga, esse tipo de coisa. Definição de campo elétrico. Então é bom vocês irem lendo aí capítulo 21 e 22 do livro, tá? E assistir às aulas também, caso tenham perdido alguma. Então, prosseguindo aqui com o nosso conteúdo, vamos à discussão do chamado dipolo elétrico. O que é o dipolo elétrico? Então, o dipolo elétrico é uma configuração, é um sistema formado por uma carga negativa, que está representado aqui por essa bolinha azul. Então, é uma carga negativa. E uma carga positiva aqui, representada por essa bolinha vermelha, tá? Então as duas elas têm o mesmo módulo Q, só que aqui a primeira ela vai ser uma carga menos Q e a segunda vai ser uma carga mais Q. Então o dipolo é uma modelagem, modelo físico aqui, de duas cargas de mesma intensidade, mas sentidos opostos, separados por uma certa distância d. D é a distância que separa essas duas cargas, tá? Então vamos lá. O que caracteriza o dipolo então? Primeiro, tem aqui duas cargas. Elas têm sinais opostos, duas cargas de sinais opostos. Elas têm o mesmo módulo Q. Então, por exemplo, se fosse aqui uma carga de menos 1 coulomb e outra de mais 1 coulomb, o módulo delas seria a parte positiva, 1 coulomb. Então as duas têm o mesmo módulo, logo elas formam aqui um dipolo, certo? É isso que eu estou falando. Então um dipolo é basicamente isso, separado por uma distância d aqui. Então, as duas cargas têm sinais opostos, porém têm o mesmo módulo Q. Elas estão separadas por uma distância d. E quando é que essa aproximação do dipolo vai ser boa? Essa aproximação do dipolo vai ser boa quando d é pequena. O que significa uma d pequena? Significa que as cargas mais Q e menos Q estão muito próximas. Certo? Isso é o dipolo basicamente, certo? E o que acontece? Nós vamos demonstrar mais tarde, aqui na aula, não agora, que o campo elétrico produzido por esse dipolo é simplesmente 1 sobre 2π ε0 vezes carga vezes distância sobre z ao quadrado.
Então veja que o que entra aqui na fórmula não é a carga do sistema, porque a carga total do sistema é zero. Olha que interessante. A carga dele total é zero, mas pelo fato dessa carga estar distribuída numa parte negativa para um lado e positiva para outro, isso cria um efeito no espaço, né? E esse efeito é medido pelo campo elétrico dado por essa fórmula aqui. 1 sobre 2πε0 Q vezes D sobre Z ao cubo. Então notem aqui as diferenças em relação ao campo de uma partícula. É 1 sobre 2πε0 em vez de 4πε0. Aqui não é só a carga, é a carga vezes a distância entre as duas, tá? E aqui entra uma outra coisa. Eu vou medir essa distância Z, bem aqui, mas essa não é a distância em relação à primeira carga nem à segunda, e sim ao meio. Então bem aqui vai ter o centro do dipolo, e essa distância Z vai medir a distância aqui entre o ponto onde eu estou calculando o campo e o centro do dipolo. Essa vai ser a distância Z, certo? Tá? Então tem várias diferenças aqui em relação ao campo gerado por uma carga pontual. Como eu já falei, 1 sobre 2π em vez de 4πε0. Aqui não é só carga, é carga vezes distância. E embaixo não é z ao quadrado, é z ao cubo, tá? Então essa é um campo que por sua vez vai produzir uma força quando tiver uma carga sujeita a esse campo, né? E esse campo e essa força não decaem com o quadrado da distância, mas sim com o cubo da distância. Isso é um dipolo elétrico. Muito bem. Então vamos entender aí aos poucos o que significa isso tudo. Bom, primeira coisa, essa força, só um instante. Então essa força, ela varia com o inverso do cubo da distância. A gente tem um exemplo parecido com esse para entender na natureza que se chama maré, né? A maré também varia com o cubo da distância. Então como é que a gente pode entender isso mais ou menos assim? É que ambas são forças chamadas forças diferenciais. O que significa ser uma força diferencial? Quer dizer que ela é o resultado de uma diferença de forças. Então aqui, no caso da maré, que vai ser uma interação gravitacional, onde vai estar essa diferença de forças? Vai estar no seguinte, ó. Tá aqui a Lua e tá aqui nosso amado planeta Terra. Aqui, Terra. Então o que vai acontecer? A maré é causada principalmente pela Lua, um pouquinho também pelo Sol, mas aqui a gente não está estudando gravitação, né? Está estudando eletromagnetismo, então eu botei só a Lua. Então o que acontece? A Lua, ela não é só a Terra que atrai a Lua, né? A Lua também atrai a Terra com uma força de mesma magnitude, porém sentido oposto, né? Que é a nossa terceira lei de Newton. Só que a Terra é muito grande, muito grande. A Terra tem aproximadamente 12.000 quilômetros de diâmetro. E a distância aqui da Lua até a Terra é aproximadamente 340.000 quilômetros. Então vejam que o tamanho da Terra é mais ou menos assim, umas 30 vezes aproximadamente menor que a Lua, ou seja, menor que a distância até a Lua. Então a razão aqui entre o tamanho da Terra
e a distância até a Lua é aproximadamente 1/30. Ou seja, a Terra está bem longe da Lua, mas não está tão longe assim, de tal maneira que a força que a Lua vai puxar a Terra bem aqui desse lado vai ser desse tamanho. Só que bem aqui, essa força já vai ter caído 12.000 quilômetros a menos. A distância vai ter diminuído vai ter aumentado de 12.000 quilômetros aproximadamente. Só que a força gravitacional varia com o inverso do quadrado da distância. Então aqui a força vai ser menor. Então olha só que interessante. Em relação aqui ao centro da Terra, vamos pensar primeiro em relação ao centro da Terra. Aqui vai ter uma força menor, né? Só um instante, pessoal. Desculpa. Bom, então isso vai gerar uma diferença de força, porque a força na superfície da Terra vai ser essa, a força no centro da Terra vai ser essa, tá pequeno aqui. Na superfície vai ter esse vetor, no centro vai ter esse. Então isso vai gerar uma diferença, que vai ser essa força bem aqui, né? Que vai ser a diferença entre a força na superfície, que é maior, e a força no centro, que é menor. Essa força aqui é que é a maré. Essa força amarela aqui é que é a força de maré. Então ela é o resultado de uma diferença de forças. Por isso que ela é chamada de uma força diferencial, uma força que é uma diferença. E é possível mostrar que essa força, que é essa diferença de forças aqui, a força de maré, ela varia com 1 sobre a distância ao cubo. Tá? Então isso tem a ver com o fato dela ser uma diferença, porque a diferença, quando ela é levada digamos assim, as últimas consequências, o que é a diferença? Senão uma derivada, né? A derivada é o que mede como a diferença entre o valor de uma função no ponto e no ponto seguinte varia. Como essa variação dessa diferença, uma taxa de variação. Então, no fundo, a força de maré é como se fosse a derivada do 1 sobre r ao quadrado, que vai dar 1 sobre r ao cubo. Então é basicamente isso. Tem uma justificativa matemática, tem uma intuição aqui que vem do fato de haver uma diferença de forças, e vai ter também, veja, uma maré aqui do outro lado, porque aqui do outro lado vai ser ainda menor, e aí vai ter a diferença entre esses dois vetores aqui, né? E vai ter uma maré também do mesmo jeito aqui, porque vai ter uma diferença. Essa vai ser a maré. Então isso aqui é o caso gravitacional. Aqui no caso do dipolo é mais ou menos a mesma coisa que vai acontecer. Vai acontecer uma diferença de forças, né? Porque vamos supor que bem aqui tem a carga negativa menos Q, aqui é a carga positiva mais Q. E aqui tem um ponto P onde eu vou calcular esse campo resultante. Ponto P bem aqui. Então vejam que bem aqui o ponto P está mais próximo da carga positiva. Então deixa eu desenhar de outra cor que não dá para enxergar. Então bem aqui vai ter o campo gerado pela carga positiva. Vamos chamar de E+. Né? Vai ser um campo que aponta para fora da carga. Se a carga menos Q estivesse bem aqui, na mesma posição da mais Q, o campo elétrico dela teria o mesmo tamanho do E+, né? Seria assim. Mas não é isso que acontece, ela está mais distante. Como ela está mais distante, então a força que ela provoca vai ser menor. Então vai ser uma força assim. E isso vai deixar justamente uma diferença de força, de uma diferença de campo nesse caso. Não sei mais. Então isso vai dar justamente uma diferença de força. Ó, se eu projetar ele para cá, vai ficar assim. E vai sobrar aqui esse pedaço, ó, que vai ser uma diferença de forças,
uma diferença de valores de campo. Então esse aqui vai ser o campo do dipolo, vai ser o resultado dessa competição aqui entre o campo gerado pela carga positiva mais próxima e pela carga negativa mais distante. Do outro lado vai acontecer a mesma coisa, só vai inverter o papel das duas, mas no final o resultado vai dar o mesmo. Então em relação ao dipolo tem isso. E por esse motivo, pelo fato de ser também uma força diferencial, é que a força do campo do dipolo varia também com 1 sobre a distância ao cubo, nesse caso a distância eu chamei de z, certo? Então vai ser esse o motivo. É porque ela é uma força diferencial. Existe um outro exemplo disso na natureza, que é a força de maré, que é o que provoca a elevação do nível dos oceanos de maneira periódica, né? Bom, outro aspecto interessante do campo gerado pelo dipolo é a presença desse produto aqui, desse produto P igual a Q vezes D, tá? Esse produto se chama momento de dipolo, certo? Momento de dipolo. Por que ele tem um nome especial? É porque aqui, como ele aparece multiplicando, eu não tenho como distinguir. Se eu vou observar um dipolo aqui na natureza, né, eu só posso medir o campo dele. Vamos supor que eu não possa investigar do que ele é feito. Então, a única coisa que eu vou ver é esse produto, Q vezes D. Porque se eu for medir o campo, eu posso medir a distância também. Então eu posso medir a força, posso medir a distância, e aí isolando tudo eu obtenho esse produto, Q vezes D. P igual a Q vezes D. Mas como é que eu vou saber distinguir duas situações diferentes? Vamos entender melhor isso aqui nesse exemplo. Por exemplo, vamos supor que tenho aqui uma carga de menos 1 coulomb e uma carga de mais 1 coulomb, separadas por uma distância de 1 metro, tá? Então nesse caso, ó, o momento de dipolo vai ser igual a 1 coulomb vezes metro, né? Porque se é carga vezes distância, fica coulomb vezes metro, tá? Então esse momento de dipolo é igual a 1, unidade do SI. E aqui embaixo tem uma outra situação. Cada carga tem metade da carga de cima da outra situação, só que agora elas estão 2 vezes mais longe. Então olha só que interessante o que acontece com o momento de dipolo. Vai ser carga vezes distância. A carga é meio, a distância é 2. O momento de dipolo deu o mesmo. Então nas duas situações aqui, apesar de elas serem diferentes em relação à constituição física do que está acontecendo, na prática elas são indistinguíveis de um ponto de vista experimental, que eu estivesse medindo isso a uma certa distância, tá? Por quê? Porque se eu fosse calcular o campo do dipolo das duas, usando essa fórmula aqui, eu ia obter exatamente o mesmo resultado. Tá dando para entender, pessoal? Então aqui são duas situações diferentes que efetivamente dão o mesmo resultado físico, e não tem como eu fazer nenhuma experiência que use só medir o campo e medir a distância que seja capaz de distinguir um do outro, porque o momento de dipolo é o mesmo, certo? É claro que eu exagerei aqui nessa distância, né? Porque vocês poderiam pensar, não, essa experiência que tu tá falando é ridícula, né? Se elas estão separadas por 1 metro ou 2 metros, então isso é ridículo, isso aí que tu tá falando, porque eu vou saber se tá a 1 metro de distância ou 2. É lógico, é verdade. Mas e se a distância fosse de 1 micrômetro e a carga fosse microcoulomb, né? Se a distância fosse nanométrica, ou se a distância fosse angstrom, a ordem do raio do átomo, menor ainda. Como é que eu vou saber se eu estou na primeira situação ou na segunda? Como é que eu vou saber se
se são duas cargas separadas por um angstrom ou se são duas cargas separadas por 2 angstrom, sendo que uma aqui vai ter digamos, uma carga elementar aqui, duas cargas elementares aqui e duas aqui, e aqui seria só uma. Como é que eu vou distinguir essas duas situações? É impossível. Por quê? Porque o campo gerado por esses dipolos vai ser o mesmo, e medindo aqui a distância e medindo o campo, eu poderia isolar esse momento de dipolo. Mas aí tudo que eu ia descobrir é que esse momento de dipolo é igual a 1. Eu não teria como distinguir as duas situações, porque eu não tenho como descobrir qual é a carga e qual é a distância entre os dois, entendeu? Mais ou menos isso que eu estou tentando dizer. Então existe uma ambiguidade entre a carga e a distância. Entre a carga de cada partícula que constitui o dipolo e a distância entre elas, existe uma ambiguidade. Devido a essa ambiguidade, a grandeza física que vai importar no resultado é apenas o produto entre elas, que é o momento de dipolo. Por isso que a gente dá um nome especial para ele. Certo? Então, isso é uma outra característica interessante do dipolo. Agora vamos entender melhor o porquê daquela fórmula. Por que o campo dele pode ser aproximado como sendo essa fórmula aqui do canto superior direito. Essa fórmula bem aqui. 1 sobre 2πε0 vezes Q vezes D sobre Z ao cubo. Então vamos lá. Tá, então vamos imaginar aqui o seguinte. Primeiro, esse campo somente é importante, relevante fisicamente, quando as duas cargas elas estão muito próximas e eu meço o campo longe. O que significa isso? Quer dizer que a comparação entre D e Z é praticamente zero. Ou seja, D é desprezível em relação a Z. A distância entre as cargas é desprezível em relação à distância que eu vou medir. Poderia imaginar isso, por exemplo, se fosse uma... Aqui desse lado desenhei uma representação que tem a ver com a molécula de água, né? Que a molécula de água ela tem um polo negativo aqui embaixo e um polo positivo em cima devido aos átomos de hidrogênio. Polo negativo devido aqui ao átomo de oxigênio, que é mais eletronegativo, né? Que o hidrogênio. Muito bem. Então vamos tentar entender fisicamente o que significa isso de que o D é desprezível em relação a Z. Bom, o que seria o D aqui? Seria mais ou menos essa distância entre esses planos. O plano dos átomos de hidrogênio e do átomo de oxigênio. Essa distância. Que é uma distância da ordem das dimensões do átomo, né? Que é de angstrom. Deixa eu ver aqui no Halliday. Bom, não está aqui, mas é fácil de descobrir e é uma distância muito, muito pequena. Agora imagina que tu está observando isso com um microscópio eletrônico, né? Então a distância entre aonde tu está observando e o tamanho desses átomos é que dá esse efeito. Ou seja, essa distância entre os átomos aqui é ridiculamente pequena comparada à tua modelagem do campo que vai ser gerado por esse sistema que tu vai interpretar como sendo um dipolo. Então veja que apesar dessa molécula de água ter na verdade 3 partículas, eu posso entender ela como sendo um dipolo porque tem uma parte positiva em cima e uma negativa embaixo. E aí eu boto uma distância aqui, certo? Então o dipolo é um modelo físico para entender situações, não é necessariamente uma coisa que vai ser real do jeito como ele está escrito lá. Muito bem. Tá legal. Bom, então vamos entender matematicamente agora o resultado dessa fórmula. Então aqui
tem uma carga menos Q e uma carga mais Q que estão separadas por uma distância D. E aí Z mede a distância entre o ponto onde eu vou calcular o campo, que eu estou marcando aqui em cima de roxo, e o centro do dipolo aqui, tá? Então vamos aplicar aqui primeiro o cálculo exato desse campo, que nós já fizemos alguns exercícios mais específicos, que é o seguinte: o campo vai ser 1 sobre 4πε0, carga pontual, distância ao quadrado, vezes o versor dessa direção, tá? Então aqui, como é que vai ficar? Para carga positiva vai ser 1 sobre 4πε0 mais Q porque essa é a carga dela, sobre a distância que eu chamei de R+, né? O que é R+? R+ é a distância entre a carga positiva e o ponto P. Como é que eu calculo essa distância? Vai ser simplesmente a distância Z subtraído de D sobre 2, que é o que está bem aqui. Por que isso? Porque Z é a distância do centro do dipolo até o ponto P. Então, para eu saber a distância da carga mais Q, eu tenho que tirar esse D sobre 2 aqui que está sobrando. Na carga negativa vai ser o oposto. A posição da carga negativa vai ser Z mais D sobre 2, porque está faltando esse D sobre 2 aqui para chegar na carga menos Q. Então essas vão ser as distâncias que a gente vai substituir na lei de Coulomb. E aqui o campo E- vai ser 1 sobre 4πε0 menos Q sobre R- ao quadrado. Por quê? Porque aqui eu substituo a carga pontual da fórmula da lei de Coulomb, né? Bem aqui, onde eu estou circulando. E nesse caso, para a carga menos Q lá, a sua carga pontual vai ser justamente menos Q. Então fica assim a fórmula sobre o R- que é dado por essa expressão aqui do lado, certo? Então com isso eu uso o princípio da superposição vetorial, que é esse aqui, esse bem aqui, ó, né, que eu acabei de circular, que vai ser o E mais vetor mais o E menos vetor. Então isso, como eu estou vendo aqui que os dois vetores estão na direção Z chapéu, no fim das contas esse campo vai estar também na direção Z chapéu e vai ter um certo E aqui, e é esse E que eu vou expandir e calcular. Então ele vai ser simplesmente a soma desse módulo aqui com esse módulo, não, dessa componente com essa outra componente aqui, certo? Deixa eu só limpar isso aqui que eu fiz, tá? Então olha só, vai ficar 1 sobre 4πε0 vezes Q sobre o R+ ao quadrado, sendo o R+ essa expressão, substituir, ficou Z menos D sobre 2 ao quadrado. E aqui, esse menos Q, eu boto esse menos aqui na frente, né? Então fica menos 1 sobre 4πε0 vezes Q sobre R- ao quadrado, sendo R- essa expressão. Então fica Z mais D sobre 2 ao quadrado. Muito bem, esse é o campo exato, sem nenhuma aproximação, gerado por essas duas cargas. O que nós vamos chamar de dipolo elétrico não é isso, tá? O dipolo elétrico é uma simplificação, é uma aproximação dessa situação real aí. E essa simplificação, essa aproximação vai dar aquela fórmula de onde nós partimos. E isso vai ser um modelo físico para resolver outros problemas, certo? Então vamos guardar esse campo exato aqui e depois a gente vai comparar ele com o campo aproximado, certo? Então guardado isso, a gente pega esse campo exato aqui e faz uma expansão, ó. Então fica E igual a Q sobre 4πε0 vezes essa diferença, 1 sobre Z menos D sobre 2 ao quadrado menos 1 sobre Z mais D sobre 2 ao quadrado. Aí aqui ficou uma questão de fração, né?
que a gente resolve desse jeito aqui, ó. Tá assim, 1 sobre x menos 1 sobre y, né? Sendo isso aqui o x e isso aqui o y, fica y menos x sobre xy. Foi isso que eu fiz. Então ficou aqui o primeiro, aliás, o segundo, que é y, menos o primeiro, que é x, embaixo o produto deles, com essa fórmula aqui. E aí o que eu vou fazer é expandir esse primeiro termo bem aqui, certo? Em cima, na coluna direita, tá as expansões aqui desses termos, tá? Então bem aqui em cima tá a expansão desse primeiro termo bem aqui, ó. Então fica z mais d sobre 2 ao quadrado, fica z quadrado mais z vezes d mais d sobre 2 ao quadrado. Nesse segundo, fiz a expansão aqui do lado. Então fica z menos d sobre 2 ao quadrado, que vai dar z quadrado menos zd mais d sobre 2 ao quadrado. E aí quando eu somo, quando eu tiro a diferença entre os dois, fica simplesmente, ó, vai cortar esse z quadrado com esse, vai cortar esse d2, d sobre 2 ao quadrado com esse outro, e aí fica esse zd, que está aqui, menos esse, menos zd aqui. Então fica mais 2 zd. Então em cima fica 2 zd. E aqui embaixo, ó, fica assim. Aqui embaixo vai ter mais ou menos o seguinte, ó. Vai ter uma coisa assim, é como se fosse assim, a menos b ao quadrado vezes a mais b ao quadrado. Então isso é a mesma coisa aqui, a menos b vezes a mais b, tudo isso ao quadrado. Só que aí embaixo aqui, ó, então esse a seria o z e o b seria d sobre 2, né? Então aqui dentro fica o quadrado do produto da soma pela diferença, que esse produto da diferença pela soma, ou soma pela diferença, tanto faz, é um produto notável, né? Então fica o quadrado do primeiro, z ao quadrado, menos o quadrado do segundo, d sobre 2 ao quadrado, tá? Tudo isso ao quadrado. Então o denominador fica desse jeito aqui. Com isso o campo vai ter essa expressão aqui agora. Então ele vai ser Q sobre 4πε0 vezes 2zd sobre z quadrado menos d sobre 2 ao quadrado. E aqui é que cancela esse 4, sobra 2 com esse 2, né? Então já está parecido com o que a gente tinha. Ó, fica desse jeito aqui. Mas aí a gente ainda vai... Deixa eu ver se precisava disso tudo mesmo. Na verdade nem precisava disso tudo. A aproximação que a gente está fazendo é de que o z em comparação com o d é desprezível, né? Então bem aqui a gente vai desprezar esse termo d quadrado. E por que não em cima? Porque em cima é d, embaixo é d ao quadrado. Um número pequeno a gente vai relevar, mas um número pequeno ao quadrado é ainda menor, então a gente despreza. É possível fazer uma justificativa aqui mais elaborada de por que a gente pode desprezar esse termo, né? Então vamos lá. Então o campo fica desse jeito, Q sobre 4πε0, 2e sobre esse denominador. Aí aqui, como eu falei, corta esse 2 com esse 4, fica 2 embaixo, tá aqui o 2. E a gente trabalha aqui com esse outro lado, né? Eu esqueci de botar o D aqui. Engraçado, eu dei essa aula e ninguém me corrigiu, mas tudo bem. Tá aqui o D. Tá faltando o D aqui. E aqui também. Muito bem. Então aqui, como é que a gente faz isso? A gente bota o z quadrado em evidência. Então para botar aí o z quadrado em evidência, eu tenho que dividir esse segundo termo aqui depois do sinal de menos por z ao quadrado, que significa
transformar ele em d sobre 2z ao quadrado. Aí quando eu boto esse z quadrado em evidência, ele pode sair com esse quadrado aqui e fica z à quarta. Certo? E aí fica z à quarta vezes 1 menos d sobre 2z ao quadrado. Então aqui é que vem a questão de desprezar, ó. Porque se eu estou considerando que o d é muito menor do que z, então d sobre 2z vai ser muito menor do que 1. E ele ao quadrado vai ser ainda muito menor. Por exemplo, aqui, ó. Se o d fosse 10 a menos 3 em comparação com o z, por exemplo, se fosse assim, d igual a 10 a menos 3 e z igual a 1, então d sobre z seria 10 a menos 3, né? Agora imagina isso ao quadrado, dividido por 2 ainda. Então ficaria d sobre 2z ao quadrado, ficaria 10 a menos 3 sobre 2 vezes 1 ao quadrado. Então isso vai dar meio ao quadrado, 1/4 dá 0,25, então dá 2,5 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 6. Então daria 2,5 vezes 10 a menos 7. Então se a distância é pequena, a distância ao quadrado vai ser muito menor ainda. A distância vai ser aproximadamente 10.000 vezes menor. Então esse termo aqui é aproximadamente 10.000 vezes menor do que z. Por isso que a gente despreza ele, a gente diz que ele é desprezível, que ele é zero. Então fazendo isso, aqui fica só esse 1. E com isso o campo fica só o que sobrou aqui, né? Que é o que eu botei aqui nessa fórmula de baixo. Então é por isso que o campo do dipolo é igual àquela fórmula que a gente tem. 1 sobre 2πε0, q vezes d sobre z ao cubo. Certo? Aí agora a gente pode comparar esses dois resultados. Então bem aqui de azul, eu escrevi o campo exato, né? Esse aqui é o campo exato, que ele vale, se eu não me engano, Q sobre 4πε0 vezes 1 sobre z menos d sobre 2 ao quadrado, acho que é isso, menos 1 sobre z mais d sobre 2 ao quadrado. Acho que é mais ou menos isso. Deixa eu voltar aqui para ver. É exatamente isso, né? E aqui de vermelho a gente tem o campo aproximado, que é o campo do dipolo. Então esse campo vermelho aqui é o campo do dipolo, que vai ser 1 sobre 2πε0 q vezes d sobre z ao cubo, tá? Então vejam aqui que existe uma interpretação física para essa aproximação. E essa interpretação física ela é clara nesse gráfico, se a gente prestar atenção no gráfico, tá? Por quê? Olha só. Para a gente sair dessa fórmula de cima exata para a fórmula aproximada, a gente impôs uma aproximação. E essa aproximação é que o d é muito menor do que z. E onde é que está o d e o z nesse gráfico aqui? Bom, nesse gráfico aqui eu fiz d igual a 1. Então se d é igual a 1 e esse eixo x é a distância z, então z muito maior do que o d vai estar longe dessa região aqui, ó. Nessa região aqui não vai valer a aproximação. Nessa região aqui, porque eu estou vendo que as duas curvas elas não correspondem exatamente uma à outra, elas têm uma diferença. Então essa aproximação não é válida nessa região aqui, daqui para a esquerda. E o que representa essa região? Representa o seguinte: está aqui o dipolo
Ó, se a distância é 1, significa que bem aqui está a carga menos Q e bem aqui está a carga mais Q. E aqui é onde eu vou medir o campo, no eixo Z. Então, se eu medir o campo muito perto do dipolo, é isso que diz esse gráfico. Se eu medir muito perto do dipolo, essa fórmula aproximada não vai valer, porque ela vai dar um erro muito grande. Onde é que está esse erro? Vamos supor que eu meço aqui no 1,5. Ó. Se eu medir aqui no 1,5, a fórmula exata vai dar um campo bem aqui nesse ponto onde eu marquei, enquanto que a fórmula aproximada vai dar um campo muito menor que vai estar lá embaixo, aproximadamente aqui nesse meio. E esse aqui vai ser o tamanho do erro, tá? Então vejam que essa aproximação do 1 sobre 2π Q vezes D sobre Z ao cubo só vale para longe do dipolo. Por quê? Porque a gente usou isso como hipótese para demonstrar essa fórmula, certo? Então, se eu já tiver uma distância bem aqui, digamos 5 vezes, aqui é 5 vezes D, 5 vezes a distância, Z igual a 5 vezes D. Eu praticamente não consigo diferenciar a curva vermelha da curva azul, uma está em cima da outra, o que significa que a aproximação é boa. Bem aqui, longe do dipolo, a aproximação é boa. Tá? Então, o que tem de resultado físico aqui que é importante para a gente discutir? É que se você estiver estudando uma situação física qualquer, em que, por exemplo, uma molécula ou qualquer outra coisa vai ser entendida como sendo um dipolo, tem que ter consciência de que essa aproximação só vai valer se você calcular isso distante, longe do dipolo. E existe uma razão matemática e uma razão física para isso. Então, resumindo o que eu tenho discutido sobre dipolo até agora, foi isso. Alguém tem alguma pergunta sobre tudo isso que a gente discutiu aqui do dipolo ou não? Fiquem à vontade. Oi? Eu não entendi se você ia fazer uma pergunta ou se você disse não. Não, professor. Ah, tá. Beleza. Bom, então vamos prosseguir aqui para falar sobre o campo gerado por N cargas pontuais. Então nós discutimos em grande detalhe aqui o que acontece se forem duas cargas. Só esqueci de falar uma coisa sobre o dipolo aqui, que é importante também. Aí a gente pode avançar. Só uma observação aqui. Então, olha, aqui no dipolo, como eu disse, tem essas duas cargas, né? E a nossa fórmula, ela só vale aqui no eixo Z. Tá? Essa fórmula só vale no eixo Z, vale tanto na direita como na esquerda. E em todos os casos o campo vai apontar no mesmo sentido. Esse aqui é o sentido que aponta o campo. O módulo dele é dado por aquela fórmula lá. Mas bem aqui, ó, fora dessa linha reta, vai ter um campo também. Também vai ter uma aproximação por um dipolo. Mas essa aproximação é diferente dessa 1 aqui que nós vimos, ó, dessa equação 1. É diferente, tá? Então, isso daqui está fora do nosso programa, porque o nosso conteúdo é só esse livro. E nesse livro ele não discute isso. Então, quem tiver curiosidade de saber como é esse campo aqui fora dessa reta,
tem que consultar um livro especializado de eletromagnetismo, tá? Pode ser, por exemplo, o Kleber Daum Machado, pode ser o Griffith, eu acho que é assim que escreve, tá? Pode ser qualquer um, se você vai encontrar essa fórmula aqui, porque ela já envolve uma complexidade vetorial um pouco maior, não chega a ser absurdamente maior, mas ela envolve. E uma outra observação também em relação a isso é que não existe só o dipolo, existe o quadrupolo também. Então poderia ter aqui uma carga positiva, aqui outra positiva, aqui uma negativa, aqui outra negativa. Isso daqui seria um quadrupolo. E aí também vai existir uma aproximação, um momento de quadrupolo e etc. E na verdade existem infinitos. Tem como fazer uma expansão infinita aqui, que é chamada expansão multipolar. E se alguém tiver curiosidade de ver isso, tem no livro do David Jackson. Eu esqueci agora o nome, mas tem... acho que lembrei, o nome do livro é Classical Electrodynamics. Infelizmente eu acho que não tem tradução não. Classical Electrodynamics, tá? Então é isso, pessoal. Tem continuações disso que eu falei aqui, mas elas estão fora do nosso conteúdo. Então tem uma correção aqui da fórmula do dipolo e tem outros momentos de multipolo, como a gente fala, né? Uma expansão multipolar de ordem superior tem nesse livro aqui, mas está fora do nosso conteúdo, por isso eu não vou discutir aqui. Bom, então o campo gerado por N cargas pontuais é tão somente uma generalização aqui do princípio da superposição, tá? Então, simplesmente, se eu tiver aqui várias cargas pontuais, Q1, Q2, Q3, em qualquer número, um certo número N, maiúsculo, simplesmente o campo resultante aqui num ponto vai ser a soma vetorial de todos esses campos gerados respectivamente por cada uma dessas cargas, tá? Então aqui eu botei um exemplo. Se tivesse essas três cargas, Q3, Q2 e Q1 aqui, e eu fosse calcular o campo aqui nesse ponto P, vamos supor que as três fossem positivas. Então, eu teria aqui o campo E1 gerado por essa carga Q1, apontando aqui onde eu desenhei, bem aqui, né? Depois, teria o campo E2 gerado pela carga Q2, bem aqui, onde eu circulei. E, finalmente, o campo E3 apontando bem aqui, gerado pela carga Q3 aqui, na linha que une esse ponto à carga, né? Que seria esse vetor. E aí o que é o campo resultante? É a soma vetorial desses três vetores, que eu tentei desenhar mais ou menos ali do lado, mas seria mais ou menos assim, uma soma vetorial. Se for dada a expressão a gente calcula, mas seria esse vetor bem aqui verde, seria a soma do primeiro com o segundo. Depois eu somo ele com o terceiro, que vai dar mais ou menos esse vetor por aqui, assim, algo assim. Então esse seria o E resultante. Isso é só um desenho, só para ilustrar. O que importa mesmo é essa fórmula aqui do lado, que dá o campo resultante. Então é uma generalização, digamos assim, óbvia, mas ela tem que ser dita, tem que ser estabelecida. Por quê? Porque a gente não está estudando matemática, né? A gente está estudando física. E a física tenta, do seu jeito, descrever o mundo real. Então é possível, em princípio, que o mundo real não fosse assim. A gente não sabe. Então cada passo que a gente dá, a gente tem que estabelecer uma regra para dizer como vão ser as coisas. Porque é possível que o mundo não se apresente assim depois pra gente, né? Então aqui eu dei só mais um exemplo
usando um gráfico de como a gente poderia calcular o campo resultante por 3 cargas pontuais aqui, que estão distribuídas no triângulo. Eu acho que tem umas coisas parecidas assim, bem parecida com isso nos exercícios do Halliday. Lá nos exercícios tem uns quadrados e tal, cheio de carga. E como é que eu lido com isso, certo? Muito bem. Então é mais ou menos assim, ó. Tem aqui uma carga Q3 de 10 coulombs, Q1 de 2 coulombs, Q2 de menos 2 coulombs. E aí eu vou montando aqui os campos para ter uma ideia. Então eu teria, por exemplo, aqui o E1 gerado pela carga Q1, que é esse vetor bem aqui, ó, que eu circulei de laranja, eu vou apagar para não atrapalhar o desenho. Então teria esse vetor roxo aqui, E1, certo? Depois eu construo os outros com base nesse. Então o E2 aqui vai ter mais ou menos o tamanho do E1, porque está no mesmo ponto, está uma mesma distância. Mas agora ele vai apontar em direção à carga Q2, porque ela é negativa, certo? Então esse E2 vai estar, é esse vetor roxo aqui na diagonal, ó, que eu vou cobrir de laranja aqui, depois eu vou apagar. Esse aqui é o E2. Então vai ter mais ou menos o mesmo tamanho do E1, só que vai apontar numa direção diferente. Então assim eu vou montando devagar, certo? Olhando para o sinal da carga também. E finalmente o Q3, como essa carga 3 é positiva, vai apontar aqui para baixo, nesse ponto P. Então eu venho e faço a soma vetorial desses três. Eu fiz primeiro aqui a do 1 com o 2, ó, que deu esse vetor aqui dessa cor, não sei bem que cor é essa, meio salmão, sei lá, que deu a soma do E1 com o E2, certo? Esse vetor aqui. Esse vetor aqui que eu pintei de laranja, certo? Aí agora a gente soma essa soma do E1 com o E2 com o E3, e aí dá esse vetor amarelo, que seria então o campo resultante, usando a regra do paralelogramo. Então vejam que apenas fazendo um desenho é possível a gente ter uma boa noção de pelo menos para onde vai apontar esse campo, né? O sentido e a direção dele. Então, se tivesse num exercício esse desenho, e aí alguém dissesse assim, marque a alternativa que melhor representa o campo. Aí tivesse assim A, B, C e D, de acordo com a figura, né? Aí tivesse essa opção A assim para cima, essa B aqui para baixo, essa C verticalmente para cima e a D aqui para a esquerda, a gente já saberia que a alternativa correta seria a letra B, né? Então com isso a gente já pode ter uma intuição do que vai acontecer fisicamente aí, se a gente fizer alguma coisa com essa configuração de cargas, né? Apenas bastando para isso ver esse desenho e aplicando o princípio da superposição vetorial para 3 cargas, que a gente não tinha visto ainda, só tinha visto para 2. Bom, aí aqui a gente vai generalizar isso para distribuições contínuas de carga. Basicamente, a gente vai imaginar agora que os objetos tridimensionais, como nós vamos ver aqui, por exemplo, um disco de raio R, né? A gente vai imaginar ele como sendo constituído de pedacinhos. Então a gente vai tirar aqui dele um pedacinho. O nome correto desse pedacinho é elemento de área, né? Elemento de área que nós vamos chamar de dA. Então a gente imagina esse elemento de área como se fosse uma partícula pontual que vai gerar uma forçazinha aqui, ou um pedacinho de campo que nós vamos chamar de dE. E aí a gente generaliza o princípio da superposição, transformando o somatório desses dAs numa integral de dA, certo? Então é isso que a gente vai fazer. Por quê? Porque o somatório ele serve para distribuições discretas. O que é uma distribuição discreta? É o que a gente estudou. Uma carga, 2 cargas, 3 cargas, um número inteiro de cargas. E a gente vai generalizar isso para uma distribuição contínua. Só que aí a ferramenta matemática ela muda. Porque para distribuições discretas a gente usa a soma, um somatório. E para distribuições contínuas a gente usa uma integral. Na verdade a soma não vai ser exatamente em dA, né? Vai ser a soma do campo, do dE,
gerado por esse DA. E isso vai dar o nosso campo resultante, né? Vamos esquecer o vetor por enquanto. Isso vai dar o nosso campo resultante, certo? Então é isso que a gente vai fazer na quinta-feira. Vai estudar algumas distribuições contínuas de carga. Então nós vamos ver os exemplos que tem aqui no livro, que são o exemplo de um anel carregado. Quem já tiver pressa pode ir lendo a seção 22.6, tá? Eu vou apenas explicar esse processo todo aí, que tem algumas coisas que estão omitidas, né? Depois a gente vai ver o campo do disco na seção 22.7, que é esse que eu comentei bem aqui. E aí a gente prossegue também discutindo as outras coisas desse capítulo, tá? E é isso por enquanto, então. Alguma questão, pessoal? Bom, o que parece não, né? Eu não sei se vocês não estão à vontade para fazer perguntas ou se aconteceu alguma coisa, mas de qualquer modo eu estou aqui para isso, então fiquem à vontade. Sugiro que vocês peguem o livro e leiam o livro e peguem a lista que eu passei para outra turma e vejam também, caso ainda não tenham visto, que vai servir de base, vai ser uma base interessante para a lista que eu vou passar para vocês quando a gente terminar o capítulo 23, que é o capítulo seguinte. Então por hoje é isso, pessoal. Até quinta-feira. Boa tarde para vocês.